Olá, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estava falando de Deus, mostrando aqui. O rapaz perguntou para mim o que eram essas imagens na piscina, e aí foi uma deixa para mim falar para eles da salvação, do plano de salvação do Senhor Jesus. Eu estava falando para ele que o homem não consegue se salvar pela sua própria justiça. Nós precisamos do Senhor Jesus, que nunca pecou, puro, para que viéssemos ter o perdão e o acesso até o céu. Eu estava pregando para o rapaz e ele me questionou algo, eu resolvi gravar. Ele falou: mas e as pessoas que vão nesses lugares de feitiçaria, essas pessoas que matou, como é que fica essa situação? Eu estava explicando para ele que Deus é Deus por isso. A Bíblia diz que Deus é amor, Ele consegue amar as pessoas que o ofendem, Ele consegue receber e perdoar todo tipo de pessoa e com todo tipo de crime, com todo tipo de pecado. Desde que a pessoa se arrependa. E eu estava explicando para ele que o batismo significa remissão de pecados. Deixa eu tirar a vassoura daqui. Significa remissão de pecados, novidade de vida, sepultamento do corpo do pecado. Então, aquele corpo pecaminoso, aquele velho homem que pecou, que fez atrocidades, ele é sepultado na água. E aí a pessoa nasce de novo para Deus. No mundo espiritual, ela é uma nova pessoa e ela precisa passar a mudar a conduta dela, fazer diferente, melhorar todos os dias e fazer de forma que a vida dela glorifique o Senhor Jesus. Então eu estava falando para ele, o mundo, ele entende, o cara fez um monte de pataquada e agora vai para a igreja, acha que está tudo certo. Mas essa é a diferença, porque Deus, Ele é Deus. Porque que Ele é diferente, Ele está acima de todos, porque Ele consegue ver o que o homem não vê, Ele consegue ver o coração. Por exemplo, se a pessoa não se arrepende e ela passa pelas águas, ela tomou um banho. Mas se ela se arrepende, ela nasce de novo, ela passa a ser filha de Deus, filho de Deus. Deus ele lança no lago do esquecimento tudo que ela fez de errado. Ela recebe uma ficha limpa. Deus, ele tem esse poder para fazer isso. A pessoa começa com ficha limpa, e aí o inferno não pode mais julgar ela, o ser humano não pode mais julgar ela. Não, a partir do momento que ela passou a viver em novidade de vida, uma vida nova. É óbvio que tem ressalvas em muitas situações. Por exemplo, o cara cometeu um crime, ele se converteu, e aí a polícia prendeu ele deve pagar pelo pecado dele? Sim, eu estou falando em relação a Deus, tá? Porque tem pessoas que falam: mas o cara fez isso, então agora ele não, ele deve sim. Aí uma questão com a sociedade é outra história. Por isso que nós não somos Deus. Deus, ele é capaz de perdoar o ser humano que, por exemplo, que comete delitos talvez irreparáveis, mas Deus, ele consegue perdoar aquela pessoa, ainda dar uma vida nova para ela, limpar, purificar ela e fazer ela se tornar uma nova pessoa. Por isso que ele é Deus, por isso que nós precisamos de Deus, porque nós somos falhos, nós somos errantes, nós guardamos mágoa, ressentimentos, nós temos olhamos com maus olhos, temos medo também, traumas, porque essa pessoa fez isso, vai fazer de novo, mas só Deus consegue olhar o interior daquela pessoa e dizer: ela não vai fazer de novo, ela não vai ser mais aquela pessoa, e nós não conseguimos ver isso. Então, por isso, por sermos humanos e falhos, julgamos aquela pessoa, entendeu? Mas Deus, ele é Deus, ele consegue, ele é Deus. Então eu estava falando para ele: Você não pode olhar com os seus olhos, você tem que ver como Deus vê. E como que eu vou ver como Deus vê? A Bíblia ela nos revela como Deus vê.
ele diz o quê? Eu não levo em conta o tempo da sua ignorância. Ou seja, Deus não leva em conta o tempo da sua falta de conhecimento. Tem muitas pessoas que fizeram coisas ruins, mas que elas não conheciam a Deus. Diferente de muitas pessoas que conhecem a Deus e fazem coisas ruins. Esses são os ímpios. Esses vão queimar no fogo do inferno, está escrito. São os ímpios. E isso é pastor, é membro, é presbítero, é quem for que conhece a verdade e pratica a mentira. Conhece o bem e faz o mal. Isso chama-se de ímpio, né? A pessoa que tem o conhecimento pleno, mas ela escolhe fazer o que é errado. Então esse é o ímpio. Mas a pessoa que é considerada na Bíblia como gentil é aquela pessoa que não tem conhecimento. Ela vive de forma que o mundo vive, porque ela não conhece a Deus. E essa pessoa, Deus ama ela. Está escrito que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ou seja, Deus ama a pessoa, mas aborrece a atitude dela. Por isso que Deus consegue separar a pessoa do comportamento. Olha que forte. Nós não conseguimos, pessoal, não adianta. A pessoa jogou uma pedra em você, ela é ruim, ela é má. Então nós associamos. Deus consegue separar. Deus consegue ver uma pessoa fazendo bem, mas quando na verdade ela é má, né? Não é verdade? Não tem pessoa assim? Ela é ruim, ela faz o bem, mas ela é ruim. Eu posso te dar exemplo. O cara vai lá e rouba. Robin Hood, né? Ele rouba do rico para dar para o pobre. Ou seja, ele fez o mal e fez o bem. Ele é capaz de fazer os dois. Não. Deus consegue separar essas duas pessoas e julgar separadamente o ruim e o bom. Não adianta fazer o mal para fazer o bem. Não tem como jorrar duas fontes. Então a Bíblia ela é muito especial, pessoal. Nós precisamos conhecer ela. Não pode jorrar a fonte doce e amarga da mesma fonte. Se a pessoa fez o mal para fazer o bem, ela é má. Ponto. Só que Deus consegue entender, enxergar o arrependimento. Deus consegue ver isso. Então é forte. Estava pregando para um rapaz e falando isso, né, sobre a diferença, né? Deus ele é diferenciado, ele é Deus, por isso ele é soberano, porque ele não é como nós. Ele disse, né, a gente ter medo, respeitar ele, porque nossos pés estão sobre a terra. E ele é elevado, ele é diferente. Não é como o ser humano. Ele não julga como o homem julga, por exemplo. O homem ele vê o exterior, o homem vê a aparência. Quantas pessoas que você que está vendo esse vídeo não julgaram você sem te conhecer? Eu passo por isso todos os dias. Eu sofro com isso todos os dias. As pessoas fazem os pré-julgamentos e aí você sofre com isso, porque você recebe a punição, né? Que as pessoas elas fazem o pré-julgamento e elas te atacam, elas te derrubam, elas fazem o mal, mas depois de muito tempo que ela vai ver que você não é nada daquilo, mas isso ela já fez o mal, o dano já foi feito. Eu passo por isso direto, desde quando eu me converti, entendeu? Mas Deus não precisa de pré-julgamento, porque Ele conhece o coração. Ele conhece o coração. Ele conhece a alma do ser humano. Ele sabe quem é verdadeiro e quem é falso. Ele sabe quem verdadeiramente se converteu, quem não se converteu, quem só se convenceu. Ele é diferente, entendeu? Então nunca tente tomar a cadeira de Deus para fazer julgamento. Esse merece, esse não merece. Esse não deveria estar aqui, esse não deveria. Quem somos nós? Vou usar a expressão que eu aprendi com a Kátia, minha irmã em Cristo. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou o menor, falar como Davi, o menor da minha casa, o último da fila. Mas tem gente que é o menor, é o último e age como se fosse o rei, o primeiro, fosse Deus. Nós não somos, gente, entendeu? É isso. Estava ensinando um rapaz. Ele falou: vou sair com essa palavra no meu coração sobre as águas. Falei muito sobre o batismo, sobre a grande atitude de se batizar. Era o melhor ato que ele poderia ter na vida dele.
e seguir a Cristo. É isso.